Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. É um treinamento e vai ser Hélio Chiaradia que vai falar e vai ser sobre o seminário de lideranças. Me ajudem a receber Hélio Chiaradia. Boa noite. Hoje a gente ficou pensando que treinamento que a gente ia dar e surgiu a ideia da gente dar um treinamento que é bem pertinente à época que estamos. Hoje a sala está um pouco vazia e, se vocês perceberam, faltam os principais líderes do nosso negócio aqui na sala, porque eles estão impossibilitados de vir. Hoje não foi o trânsito, não foi a chuva. Hoje eles estão na Jamaica, porque eles ganharam o seminário de comercialização. De liderança, desculpa. Ganharam o seminário de liderança, então foram obrigados a viajar para a Jamaica para ter um treinamento específico, para ouvir algumas coisas que a empresa fala só para os líderes e também para curtir alguns dias de folga. É duro, eles queriam estar aqui trabalhando, mas eles tiveram que ir para lá. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o seminário de lideranças. O seminário de lideranças é um dos prêmios que estão contidos aqui no nosso CIP, no nosso programa de incentivos. Tá? Então, o programa de incentivos, para quem ainda não leu, ele é muito interessante e é uma ferramenta que orienta o nosso trabalho. Não só na parte dos seminários de liderança e de comercialização, como de todas as outras bonificações e premiações que tem aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco do seminário de lideranças. O que é o seminário de lideranças? O seminário de lideranças, essa revista aqui, o CIP foi entregue na casa de todo mundo agora na última semana, veio com a revista. Então, vale a pena todos lerem, decorarem e todos estarem cientes de onde podem chegar e do que pode alcançar nesse ano fiscal, tá ok? O seminário de liderança está na página 14 desse folheto aqui. Bom, o que é o seminário de liderança? O seminário de lideranças é uma viagem que a Amway proporciona para a gente toda vez que a gente atinge alguns requisitos. Então, como o próprio nome diz, quem se torna líder nesse negócio ganha esse seminário de lideranças. Não só no ano em que se torna, conforme os requisitos, porém, todos os anos, as pessoas que se permanecem como líderes ganham essa viagem. Então, vamos lá. Vamos começar a pontuar o seguinte. A gente precisa conhecer muito bem as regras de trabalho da nossa empresa. A primeira regra que a gente tem que saber é o seguinte: qual que é o nosso ano fiscal? O nosso ano não começa em janeiro e não termina em dezembro. Então, o nosso Réveillon é no dia 1º de setembro, certo? O nosso ano fiscal ele inicia em setembro e ele vai até agosto. Então, esse é o nosso ano fiscal e a gente precisa organizar o nosso trabalho para atingir estas metas, para trabalhar dentro desse ano fiscal. Finalizou o mês de agosto, a empresa tem todas as premiações que ela vai distribuir, inclusive as viagens. Então, as viagens elas são medidas dentro do ano fiscal. Tá ok? Bom, outra data muito importante que a gente tem é o mês de março. Por que o mês de março? Porque é o meio do ano. É o 7º mês do nosso ano. Então, tudo que a gente tem que fazer, grandes qualificações que a gente atinge nesse negócio, a gente precisa de 6 meses seguidos de qualificação. Então, março é a data limite para nós iniciarmos alguma qualificação. Tá ok? Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Agora, vamos falar do seminário de comercialização. Quem que vai no seminário de comercialização? Desculpa, de lideranças. Quem que vai no seminário de lideranças? Nós temos novos platinums e platinums
e acima, requalificados. Requalificados num nível de Q12. Q12 significa que durante 12 meses do ano se qualificou aquele nível. Tá ok? Hoje, todos os platinos e acima requalificados já estão viajando. Então, a gente vai fazer esse treinamento voltado para novos platinos. Aqui na sala, todos temos condições de sermos novos platinos ainda nesse ano fiscal. Então, é focado nisso que a gente vai. Tá ok? Quais são os requisitos para que a gente ganhe esse seminário de lideranças? O que é um novo Platinum? O novo Platinum é alguém que se qualificou a Silver Producer por 6 meses. Por 6 meses dentro do ano fiscal. É um novo Platinum que está sujeito a ir ao seminário de lideranças. Tá ok? 6 meses dentro do ano fiscal. Então, no máximo, nós temos que qualificar a Silver até março. De março a agosto completam 6 meses. Em 6 meses nós viramos Platinums e vamos para o seminário, para essa viagem. Aliás, só comentando, a próxima viagem é para a República Dominicana. Se alguém aqui puder acessar a internet, digita lá no Google Punta Cana e pede para ver as imagens. Eu vi isso daí hoje e realmente é motivador. É motivador imaginar que dentro do estresse e do trânsito que nós pegamos hoje aqui em São Paulo com essa chuva, passar uma semana naquelas praias que eu vi hoje de manhã é bem reconfortante, vale a pena. Então, quando eu estava no trânsito hoje, eu estava pensando, mas calma que daqui a um ano eu estou naquelas praias lá. Então, vale a pena, tá ok? Então, até março, no máximo, nós temos que chegar a Silver Producer. O que é um Silver Producer? Primeiro, é alguém que tem uma rede, tá? Que essa rede atinge 10 mil pontos. Um Silver Producer é uma rede que atinge 10 mil pontos, contanto que esses 10 mil pontos estejam distribuídos entre algumas pernas ou alguns grupos de pessoas, tá ok? O que é uma perna? Uma perna é uma organização, são grupos que estão ligados diretamente a gente, tá? Então, se você tiver 10 mil pontos distribuídos em 2, 3, ou 4, 5, ou quantas pernas forem, você é um Silver Producer. Se você manter esse nível, 10 mil pontos ou mais, por 6 meses, você qualifica Platinum. Tá ok? Segunda situação, você tem a sua rede, só que uma das suas pernas, um dos seus grupos atingiu 10 mil pontos. Então, você tem no teu grupo mais de 10 mil pontos. Se uma das pernas atingiu 10 mil, você é um Silver Producer? Neste caso aqui, não. Para que você seja Silver Producer, você precisa de pelo menos mais uma rede com 4 mil pontos. Tá? Que a gente chama de pontos de lateral. Não só nas outras redes. Os teus pontos pessoais, eles contam para esses 4 mil. Então, se você tem uma produtividade que faz aproximadamente 500 pontos por mês, você precisa de mais 3.500 pontos, fora a perna que já fez mais de 10 mil. Você precisa dos teus 500 mais 3.500 para que você seja considerado um Silver Producer. Tá ok? Muitas pessoas, pela metodologia que a gente trabalhou, vinha adotando construir uma perna forte, que a gente chama de perna escola, que é uma estratégia boa, é uma estratégia que a gente aconselha que se tenha uma perna, um grupo muito forte. Porém, se você não cuida dos outros grupos, esse grupo chega a 10 mil e você não qualifica Silver. Se você não conseguir se qualificar Silver até março, em abril já não vale mais, você já não ganha a viagem para esse ano. Tá? Então, qual que é a estratégia que nós estamos adotando? Para quem já tem um grupo grande, então que já tem o que a gente vai chamar aqui de perna escola, para quem já tem a perna escola, continuar trabalhando com essa perna, continuar trabalhando com esse grupo, até que ele chegue aos 10 mil. E não esquecendo também de trabalhar um pouquinho a mais as laterais, que podem ser através dos revendedores, como a gente tem observado aí, como a gente tem visto aqui na própria apresentação, através dos revendedores que podem, imagina que
Eu dou um exemplo muito simples. Imagina que você cadastre um revendedor por semana. Não é nada impossível cadastrar um revendedor por semana. E que cada revendedor, falar que cada um vai fazer 300 a 400 pontos é um pouco de exagero. Mas que a cada 4, um faça 400 ou 500 pontos. Não é impossível também, porque nem todo mundo vende, mas alguns que vendem, vendem bastante. Então, se você tem um revendedor por semana, você tem 50 revendedores no ano. Se a cada 5 você consegue 500 pontos, então você vai ter 5.000 pontos de lateral. É claro que se você começar essa estratégia hoje, não chega nisso até março. Tá? Se você começar com um por semana, em um ano você tem 5.000. E o que a gente precisa é trazer isso até março. Então, no máximo até março, você tem que contar com os seus revendedores, mais os seus pontos pessoais. E não é só revendedor que a gente vai chamar. Nós também vamos chamar outros empresários. Então, somando o que os revendedores fazem, teu ponto pessoal e o teu grupo, ou um ou dois grupos, ou duas redes, duas pernas de trabalho, isso daí tem que dar 4.000 pontos até o mês de março. Tá ok? E lembre-se, chegou no mês de março, não está finalizado. Precisa manter de março a agosto. Se os teus revendedores não têm uma estabilidade, e eles tem mês que faz 3, tem mês que faz 5, tem mês que faz 2.500, não pode correr o risco de repente, em abril ou maio, fazer menos de 4.000, porque aí também perde. Tá ok? Então, qual que é a estratégia que a gente está adotando? Nós temos aqui esses revendedores, que eles vão fazer uma certa pontuação, pontos pessoais, e você capacita também outras redes. Tá? Isso aqui é para chegar a Silver. Porém, para essa estratégia em si, tem um outro porém. Não é simplesmente, não vai só para o seminário de lideranças quem qualifica Platinum nesse ano. Tem mais uma regrinha, que essa regra é muito importante ela ser entendida e é muito importante prestar atenção. Um novo Platinum vai para o seminário, contanto que ele tenha de grupo, no ano fiscal, 120.000 pontos. Por não prestar atenção nessa regra, algumas pessoas há 2 anos deixaram de ir por muito pouco. Acreditavam que estavam indo, mas essa regra era uma regra que a gente não conhecia muito bem, não prestaram atenção e só descobriram que ela existia depois. Então o que acontece? Precisa controlar quantos pontos a rede faz, sim. Mesmo que hoje você seja um 9%, um 12%, comece a ver mês a mês a quantidade de pontos, porque depois pode faltar. E se você chegar lá faltando 5.000 pontos, você fecha o ano como Platinum com 115.000 pontos, não vai para o seminário por muito pouca coisa. Tá ok? Quando nós atingimos o nível de Silver, aí fica fácil, porque você está fazendo pelo menos 10.000. Mas se você deixa para qualificar Silver somente em março, de março para frente, são 60.000 pontos. Ainda vão faltar 60.000 com os pontos que estão sendo feitos hoje, mas se hoje você está com 3.000, com 5.000, você tem que compensar lá na frente. Certo? Então, tem que se prestar muita atenção nessa pontuação. Chegou a Silver, no mês que chegou a Silver, reprojeta quantos pontos de grupo você precisa ter para que você atinja os 120.000 pontos até o mês de agosto. E tem mais um detalhe, não para quem já é Silver, mas para quem já está qualificado ao nível de 21% e tem Silver na rede. O que é importante? Se você já tem um Silver na tua rede, com certeza você tem lá uma perna que está qualificando a Silver. Então aquela perna tem 12, 13, 15.000 pontos, que seja. E você está construindo as suas laterais. Tudo que o Silver que está na tua rede está fazendo, você está ganhando de pontuação, correto? Então se ele está fazendo 18.000, são 18.000 pontos que estão entrando para os 120 que você precisa. Só que a pontuação desse Silver, ela só é válida até ele virar Platinum. No mês que ele vira Platinum, essa pontuação já não conta mais. Então, se você tem uma perna, se você tem laterais que formam, por exemplo, 4.000, e essa perna com esse Silver está fazendo os 16.000, por exemplo, você tem 20.000 de grupo.
No mês que ele qualifica Platinum, você só tem 4.000 de grupo. Você tem uma perna qualificada, está fazendo muita pontuação, porém não está mais contando para os 120 mil pontos. Então, se você tem uma perna qualificada que ainda não é Platinum, faça também uma projeção de quando é que ele vai virar Platinum, para você saber quando que os pontos daquela perna deixam de considerar. Porque você vai ter que compensar nos pontos pessoais e nas suas laterais. Tá ok? É muito importante essa regra mesmo. Esses 120 mil pontos não é difícil desde que se tenha um trabalho consistente crescente. Se você chega ao nível de Silver e fica estagnado, você não alcança os 120 mil pontos no ano. Não dá tempo. Tá? Então tem que sempre crescer e sempre ajudando não só a tua perna escola, mas como as outras pernas e puxando mais gente para se capacitar. Tá ok? O seminário de comercialização, o seminário de liderança, ele é normalmente no mês de outubro ou novembro e todas essas qualificações elas são contadas somente no final de agosto. Então a gente está agora no meio de novembro, dá tempo da gente pensar, replanejar, reprojetar e todo mundo chegar a Silver no máximo até o mês de março. Era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou praticamente com a minha passagem ganha já. E com o trabalho que a gente está desenvolvendo, as coisas vão acontecer. E eu vou fazer um pedido para vocês, muito importante. Não me deixem viajar sozinhos. Eu preciso da companhia de vocês. Tá ok? E eu faço aqui um desafio, uma proposta. Que no próximo seminário de lideranças, a gente decrete feriado de Open, porque todo mundo vai viajar e não vai ter quem esteja aqui, tá bom? É isso aí, obrigado pessoal. Este é o final do programa.